Olá, estamos chegando novamente para mais uma leitura do devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Esses vídeos estão sendo promovidos pelo Ministério Permanecer em Cristo. E eu sou Joel Neto, um amigo de Jesus, estou falando direto do meu escritório, na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Estou tendo a alegria de caminhar com vocês ao longo dessa semana 41 do devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. E o dia de hoje é sexta-feira da semana 41. E veja o título que Stanley Jones deu para este dia: Direção por meio da consciência e da voz interior. Eu vou repetir: direção por meio da consciência e da voz interior. Então acompanhe comigo as palavras de Stanley Jones para esta sexta-feira. Chegamos a mais um método de direção. Deus nos guia por meio da consciência. Consciência é a capacidade de distinguir entre o certo e o errado. Mas o que ela distingue como certo e errado é determinado, em grande parte, pelo treinamento. A consciência pode ser treinada para aprovar coisas completamente opostas, diz Stanley Jones. Perguntei a um hindu certa vez o que aconteceria se ele quebrasse a casta e ninguém viesse a saber disso. Ele respondeu que a sua consciência o incomodaria. Minha consciência me incomodaria se eu mantivesse a casta. Nossa consciência foi treinada para aprovar coisas completamente opostas. A consciência, portanto, não é um guia seguro, a menos que ela seja treinada aos pés de Cristo e ensinada a aprovar o que está de acordo com ele. Paulo diz: minha consciência o confirma no Espírito Santo. Está em Romanos, capítulo 9, verso 1. Uma consciência corroborada pelo Espírito Santo é segura. A consciência, afirma Huckleberry, ocupa mais espaço do que todo o resto do nosso interior. Um garoto disse, conta Stanley Jones, eu tenho algo dentro de mim que não me deixa fazer o que quero. A consciência é fidedigna, mas você deve colocar a autoridade cristã dentro dela. Ensine-a com o que há de mais elevado e ela o levará ao que é mais elevado. Agora Stanley Jones vai falar de outro meio de direção de Deus nas nossas vidas. Deus nos guia por meio da voz interior. Deus ainda fala depois que fechamos as Escrituras. Deus continuou a falar quando seu livro foi para o prelo. É preciso aprender a distinguir entre a voz interior e a voz do subconsciente. Nossos produtos, desejos projetados na consciência, isso é o subconsciente. Podemos aprender então a distingui-las usando dois critérios notáveis: distinguir esta voz interior e esta voz do subconsciente. Veja os dois critérios que ele usa. Primeiro, a voz interior sempre lhe diz que você deve agir como Cristo. A voz do subconsciente diz que você deve fazer o que bem quiser. Percebe a diferença da voz interior e da voz do subconsciente? Segundo critério, a voz interior é fidedigna, silenciosa, não discute. Ela ordena e suas ordens se autenticam. A voz do subconsciente discute. Ela tenta convencê-lo, mas falta-lhe peso moral. Você aprenderá então a distingui-las. Então Stanley Jones vai contar um exemplo. Um aviador dirigiu o carro ao lado da esposa quando um dos pneus furou. E eles tiveram que parar em uma oficina. O mecânico da oficina ouviu a voz interior que dizia: pergunte a esse homem se ele é cristão, ao aviador. E ele hesitou, mas obedeceu. Perguntou ao aviador se ele era cristão. O aviador ficou interessado, respondeu e teve uma mudança interior. Meia hora mais tarde, ao decolar, seu avião caiu e ele morreu. A voz estava certa? Stanley Jones está apontando essas duas direções de Deus: a consciência e a voz interior.
E eu creio que quando pensamos na vida de Cristo em nós, nós podemos unir essas duas coisas como a voz de Jesus, a presença de Jesus e o poder de Jesus em nós. O apóstolo Paulo diz no livro de Romanos que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele sabe que não deve fazer, isso ele se apressa em fazer. Nós temos uma tendência quando não estamos em Cristo para fazer o mal, ou quando não estamos ouvindo a voz do Cristo que habita em nós para fazer o que não combina com Cristo. Mas a vida cristã, ou seja, Cristo em nós, nos libertou da escravidão dos nossos desejos, nos libertou da escravidão dessa voz subconsciente que nos leva para longe, que discute, que tenta negar a voz de Cristo. E a vida cristã, Cristo em nós, nos levou para a escravidão da justiça que há em Cristo Jesus. Então, quando respondemos à vida, interagimos com a realidade, hoje em Cristo, nós podemos fazer por meio da voz de Cristo que está em nós. A presença de Cristo que colocou em nós uma nova mente, a mente dele, a mente de Cristo. A presença de Cristo que colocou em nosso interior uma nova voz, a voz dele, a voz de Cristo. Por isso, a nossa consciência foi redimida por Cristo e temos a mente de Cristo. Por isso que o nosso interior foi habitado por Cristo, então temos a voz de Cristo. Por isso, o Evangelho nos diz que Jesus, Cristo, é árbitro dos nossos corações. Nós não somos mais escravos desta desobediência e deste desejo de fazer as coisas que queremos fazer por nós mesmos. Mas nós somos escravos da justiça do Cristo, que colocou a mente dele em nós, a voz dele em nosso interior. Então hoje, neste dia, sexta-feira, você pode interagir com o seu dia, interagir com a sua realidade, interagir com as pessoas ao seu redor, por meio da mente de Cristo, e não do seu subconsciente e das coisas que ele quer que você faça. E você pode responder a tudo isso por meio da voz de Cristo, não por meio da voz do seu subconsciente, que te leva a fazer o que você deseja fazer. Somos escravos da justiça de Cristo agora. O meu desejo, a minha oração, é que tanto para mim como para você que está ouvindo, é que ao longo do dia, aviadores como esse possam passar em nossos caminhos e nós possamos ouvir a voz interior e responder com a voz interior. Responder segundo a mente de Cristo que está em nós. Veja como Stanley Jones ora para terminar o dia de sexta-feira, a devocional. Ó Deus, ó voz divina, faze-me perspicaz para te ouvir, pois quando te ouço, ouço a sabedoria, a boa vontade e a redenção. Dá-me forças para obedecer quando tu falas. Quero ser guiado por Deus. Amém. Percebe? A voz de Cristo pode esta manhã, esta tarde, este dia de sexta-feira, nos dar muitas oportunidades para que ela seja a nossa resposta. Ore hoje de manhã por um aviador como esse da devocional na sua vida hoje. Stanley Jones faz a afirmação do dia dizendo: hoje ouvirei o testemunho interior do Espírito Santo. Espero que esta devocional tenha te abençoado, que você tenha um bom dia e até amanhã na próxima leitura.